Senhores, a partir desse momento a nossa aula está sendo gravada, tá bom? Iniciamos aqui a nossa gravação às 10h04. Dei um tempinho para que todos pudessem entrar na nossa aula, já que muitos de vocês, eu acredito que estavam em alguma outra aula antes da minha, e já estou projetando o nosso quadro de hoje. Vocês podem me confirmar se o quadro está projetado? Maravilha. Pessoal, na aula de hoje, então, estou na página 423 da apostila de vocês, apostila 3. Nós vamos encerrar o conteúdo das revoltas regenciais. A última revolta regencial é a revolta farroupilha. E percebam que a revolta farroupilha, pessoal, ela é a mais extensa entre as revoltas para nós, certo? Ela foi uma revolta que durou entre 1835 a 1845, certo? Então ela foi para nós aqui das revoltas de maior duração. Pessoal, já posso começar? Desculpem, nem perguntei. Estou aguardando aqui a resposta. Então, maravilha, pessoal. Deixa eu jogar no chat aqui também, legal. Daí eu vou alternando. Pessoal, então a revolta farroupilha, esta revolta ocorreu no Rio Grande do Sul, a província rio-grandense, certo? Essa revolta ela ocorreu no Rio Grande do Sul. A revolta decorreu principalmente por questões ligadas à economia da província. Pessoal, toda vez que eu falo em província, vocês conseguem entender do que eu estou falando, né? Província era o nome que os estados recebiam antigamente, certo? Legal. Por que essa revolta ela é ligada a essas questões da economia da província? Então vamos lá, pessoal. A província do Rio Grande, como ela era conhecida, né? A província do Rio Grande do Sul tinha como base econômica a produção do charque, certo? E produtos derivados da criação de gado, certo? Alguém não sabe o que é o charque aqui, pessoal? Alguém desconhece o que é o charque? A Clara e o Gabriel? Pessoal, o charque, ele é a carne seca, certo? A carne seca, ela recebe... Carne seca que eu digo é aquela carne desidratada. O charque, ele recebe nomes diferentes em algumas regiões do Brasil. Ele recebe o nome de charque no Rio Grande do Sul, carne seca mais ao norte e nordeste. Eu já vi... A Isabelle entrou agora, bom dia, Isa. Eu já vi algumas regiões do Brasil também chamar de jabá, certo? A carne seca de jabá. Mas a carne seca é aquela carne desidratada, certo? Para que ela seja transportada, ela é seca no sol, né? Por isso que ela é chamada de carne de sol também.
ela é desidratada para que você possa conservar essa carne para que ela não apodreça, certo? Era muito comum naquela época o charque, né, a carne seca, desidratada. Por quê? Para que ela pudesse ser transportada com maior facilidade sem estragar. Até porque também naquele momento, pessoal, nós não tínhamos geladeiras, né, para conservação desse alimento. O Rio Grande do Sul, pessoal, ele era um grande produtor de charque, certo? Sua produção era voltada para o mercado interno, ou seja, os estancieiros do Rio Grande do Sul produziam principalmente voltados para o mercado interno, abastecer as províncias de São Paulo, Rio de Janeiro, a província das Minas, tanto que no ciclo minerador, conforme nós falamos ano passado, existia aquele famoso caminho de Viamão, que ia do Rio Grande do Sul até a província de São Paulo, certo? Aonde os estancieiros levavam o gado, dentro não, em cima do gado também levavam a carne seca, e eles promoviam esse abastecimento por meio do caminho de Viamão, certo? Dentre os produtos exportados, um deles também, né, vendido era o charque. Porém, pessoal, havia um problema. A região da Prata, ou a região do Prata, Argentina e Cisplatina, né, que agora se chamava Uruguai, também eram produtores de charque. Estes tinham um valor mais barato e passaram a competir com o charque rio-grandense. Pessoal, obviamente, o produto que vai ser comprado é sempre o mais barato. E isso começou a prejudicar, já que o charque que vinha de fora começou a prejudicar o comércio do pessoal do Rio Grande do Sul. Por quê, professor? Porque ele tinha um valor mais barato. O imposto que era pago pelo charque do Rio Grande do Sul era alto. E aí ficava desigual a competição, certo? Isso gerou um descontentamento. Isso gerou um descontentamento da população do Rio Grande do Sul, certo? Em setembro de 1835, os estancieiros rio-grandenses, quando eu falo estancieiros, pessoal, porque eles viviam em fazendas, as estâncias, certo? Chamados de farroupilhas, revoltaram-se contra o governo regencial, certo? Houve a revolta contra o governo regencial. Suas reivindicações eram, né, o que eles reivindicavam, o que eles defendiam? A autonomia da província do Rio Grande, ou seja, eles queriam mais liberdade, certo? E o republicanismo. Professor, eles eram republicanos naquele momento? Sim, pessoal, aqui já se defendia uma república, principalmente porque não havia no governo regencial a figura de governo de um imperador, certo? Legal até aqui. Os rio-grandenses eram liderados pelo estancieiro
Bento Gonçalves. Professor, hoje existe uma cidade com esse nome no Rio Grande do Sul, não é mesmo? De fato, uma cidade chamada Bento Gonçalves, onde ela é uma das grandes produtoras de vinho, né? É na região, acho que serrana do Rio Grande do Sul, aquela região bastante fria. Eu não conheço a região, mas já ouvi falar, certo? Estes, os estancieiros, tomaram Porto Alegre e depuseram o presidente da província. Começava aqui, pessoal, o movimento de fato, beleza? Pouco depois, os revoltosos proclamaram a República, a República Rio-Grandense. O que isso significa? Significa que eles romperam com o governo central, certo? Com o governo regencial. Outro ponto que eu acho importante de destacar para vocês é que mais tarde surgiram novas lideranças entre os farroupilhas. O general Davi Canabarro, certo? E o italiano Giuseppe Garibaldi. O Garibaldi, pessoal, ele é conhecido como o herói de dois mundos. Por quê, professor? Porque o Garibaldi, ele lutou aqui no Brasil pela independência do Rio Grande. Aquela região ela era composta por muitos italianos e alemães. E depois da Revolta Farroupilha, o Giuseppe Garibaldi voltou para a Itália e iniciou o processo de unificação da Itália, que é quando a Itália se torna um país de fato, né? Até então eram só diversas províncias independentes. Certo? Já com Garibaldi e com Canabarro, pessoal, os farroupilhas tomaram a região de Santa Catarina, proclamando a República Juliana, certo? Isso já em 1839, se não me falha a memória. É lá, pessoal, em Santa Catarina, na região de Laguna, que o Garibaldi conhece a sua esposa, que também foi, aquela que seria mais tarde a sua esposa, e que também foi uma das grandes guerreiras nesse processo de Revolta Farroupilha, que é a Anita Garibaldi, certo? Anita Garibaldi. Pessoal, é importante que a gente destaque que, como ideologia, os farroupilhas... Oi, pode falar. Pedro, tá muito ruim de te entender. Eu acho que seria melhor se você escrevesse no chat para mim, tá? Escreve aí para mim. Ele já deve estar digitando, tá, pessoal? Vamos ter um minutinho de paciência. Esperar um pouco. Espero. Você quer fazer alguma pergunta ou é para copiar?
Então eu vou terminar o comentário, Pedro, e aí logo em seguida eu dou um tempo para vocês copiarem, tá bom? Combinado. Vou até deixar o quadro assim. Pessoal, como ideologia, os farroupilhas eram liberais moderados. Defendiam a separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário, no qual o Senado era a instituição mais forte. Só para finalizar então, pessoal, o último tópico de hoje, a revolta farroupilha foi finalizada já durante o segundo reinado, certo? Então ela foi finalizada já durante o segundo reinado. Teve a vitória da regência liderada por Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que nós já vimos na aula passada, certo? O que mais que eu ia falar para vocês? Deixa eu me lembrar aqui. É basicamente isso, pessoal. Basicamente isso. Aí depois eu quero que vocês deem uma lida nesse capítulo da apostila. Beleza? Alguma dúvida até aqui? A Isa digitou para mim que não, Pedro que não. Então, enquanto vocês estão copiando, eu vou fazer a chamada rapidamente. Ana Luísa está conosco. Ana Clara também, eu me lembro de ter visto. Aqui, respondeu. A Clara está aí. Eduara e Elana também estão. Gabriel está. E Luca Murra, tá aí? Tá aqui presente. Beato e Isabelle eu já vi também. A Júlia eu não me recordo de ter visto hoje. Júlia, tá conosco? Não, a Júlia não está. Léo? Conosco, Léo? Opa, já respondeu. A Mel eu me lembro de ter aceitado. Luana, tá por aí, né, Luana? Maravilha. Pedro Antônio e Pedro Biel estão aqui. E a Rafa? A Rafa eu não vi hoje. Presente. Então, beleza, pessoal. Só a Júlia não está conosco hoje. Gente, conversem comigo. Ficou alguma dúvida sobre o nosso conteúdo? Bacana. A Revolta Farroupilha, pessoal, deixei ela por último para trabalhar, não só pela sequência da apostila, mas porque ela é entendida por muitos estudiosos da história como a mais importante das revoltas regenciais, tá? Outro ponto também que destaca ela é a extensão dela. Ela começou no período regencial e acabou já durante o segundo reinado, né? Quem conseguiu sufocar essa revolta foi o imperador Dom Pedro II, né? Que já havia assumido, né? Tomado o trono
em julho de 1840, beleza? Então isso para a gente é muito importante. E ele convocou para participação, para sufocar essa revolta, já o famoso Luiz Alves de Lima e Silva, o nosso Duque de Caxias. Tá bom? Pessoal, se não temos dúvidas, então, eu vou por aqui encerrando a nossa aula de hoje. Deixa eu travar a gravação.